Haha, deixa eu começar esse vídeo aqui na frente do Ailton, antes que ele apareça. Vocês viram que ele sumiu, né? Ele não apareceu pra mandar vídeo, né? Falando dos últimos que ele mandou lá. Ah, esse cara tá de sacanagem, esse cara tá aqui. Vocês estão de prova que esse cara tá aqui pra tirar dinheiro de iniciante. Vocês estão aqui vendo que esse cara não consegue fazer nada, ele não ganha dinheiro com isso aqui. Ele erra, ele fica aqui falando asneira aqui, só pra vocês ficarem aí escutando e achando que é verdade. Vocês ficarem aí achando que isso aqui, ficar lendo númerozinho, antes do jogo começar, depois que o jogo acabou. Vocês ficarem achando que isso aqui é válido pra alguma coisa. Esse Ailton não é sério. Vocês tomem cuidado com esse Ailton, porque ele não faz nada pra vocês. Cuidado com ele, hein? Eu vou deixar vocês sozinhos aqui um minuto aqui e eu já volto, hein? Cuidado, hein? Não dá ouvido pra esse Ailton não, hein? Já volto. Opa, aqui é o Ailton. E eu tô começando esse vídeo aqui pra falar um pouquinho a respeito dos do vídeo, né? Que eu mandei na sexta-feira, a respeito dos jogos do sábado. E por força maior eu não consegui fazer o vídeo resposta, né? Mostrando pra você o que era necessário mostrar nos resultados de ontem, do sábado, né? Então eu tô fazendo agora e já vou aproveitar para te mandar alguns jogos a mais para você observar. Isso aqui não é tip, eu não tô mandando tip aqui, tá? Eu tô querendo te mostrar por que você pode usar análise prévia e por que cada coisa acontece quando tem que acontecer, e o dado já mostra isso, certo? Então, vou começar aqui, ó, mostrando os jogos desse sábado que eu mandei, né? Eu mandei aqui o jogo do Marinos, né? Mandei o jogo do Gamba Osaka e mandei o jogo do Xangai, né? Foi isso. Certo. Bom, naquele vídeo eu falei que existia um risco, né, sobre o over 1,5. De todos os jogos, existia um risco sobre o over 1,5, dependendo de quem abrisse placar. Eu quero para um pouquinho agora. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Quando a gente usa análise prévia, tá? Toda vez que você for usar análise prévia, leitura de dado para tomar uma decisão prévia, tá? É muito importante que você use essa análise prévia de uma maneira que ela te ajude a driblar prejuízo. É só assim, é só dessa maneira que aqui no grupo a gente consegue ficar várias e várias entradas sem head, tá? É por isso que eu deixei nos vídeos atrás aquele vídeo falando sobre 64 entradas sem head. Isso não é babaquice, isso não é mentira. É possível fazer isso, né? É possível chegar nesses números caso você use isso que eu vou mostrar agora, tá? É possível você chegar nesses números se você usar a análise prévia para entender padrões negativos. Coisas, números que se repetem toda vez que você faz uma análise prévia. Vamos dizer, você faz 15 análises prévias, tá? E aí, toda vez que você encontra um número lá, você encontra um dado lá, e toda vez que esse dado se repete, o jogo acaba 0-0. Por exemplo, tá? Toda vez que acontece aquilo, acaba 0-0, acaba 0-1, né? Acaba com muito pouco gol, o gol demora para sair. Acontecem alguns problemas que, se você botar dinheiro ali esperando que o negócio aconteça, pode dar errado, certo? Então você precisa encontrar esse padrão, você precisa saber onde ler esse tipo de dado e observar quando é que ele aparece e qual a relação que ele tem com o resultado que o jogo alcança, né? O placar que o jogo alcança. Existem dados que fazem isso, tá? Existem locais aqui dentro desse site aqui, de análise, né? No Academia das Apostas, por exemplo, que toda vez que você lê determinado padrão
quando eu falo determinado padrão, é que acontece em todos os jogos, independente dos times envolvidos. Quando você lê determinada coisa, o jogo tende a voltar a ter aquele resultado. Entendeu? Por exemplo, tá? Por exemplo, ó, o jogo acabou 3-1, esse aqui do Marinos, tá? Aqui no confronto direto, olha como é importante você ler padrão, tá? Para você não ficar aí tentando olhar para o jogo no InLive e achar que o jogo pode ir para um determinado lugar sem saber qual é a profundidade do confronto. Aqui no confronto direto desse jogo aqui, olha quantas vitórias do Urawa tem nos últimos 3 anos. Só uma. E na maioria dos jogos que aconteceu aqui, o Marinos marcou somente um gol. Na maioria dos jogos do confronto direto, o Marinos marcou somente um gol. Ele marcou um gol aqui na derrota de 2-1. Ele marcou um gol aqui, outro 1-0 aqui e aqui no empate de 1-1. Então você tem 4 jogos em 7, onde o Marinos costuma marcar menos de 2 gols em cima do Urawa. Mas, Ailton, porra, você voltou aqui, Ailton. Tá falando mais asneira aí, né, Ailton? Porra, o jogo acabou 3-1, você tá aí falando asneira aí que o Marinos pode marcar só um gol, Ailton. Esse jogo aqui acabou 3-1 porque também existe placares, são poucos, são 2 placares nos últimos 3 anos, onde o Marinos conseguiu marcar 3 gols. E ele se repetiu agora. Então o que acontece? Vou usar dado estatístico para fazer a minha entrada. O que eu vou fazer? Vou me ligar no dado que me dá segurança. Segurança. Se você ficar sempre dentro da segurança, você evita prejuízo. Se você ficar sempre dentro do padrão que abrange aquilo que você quer fazer, você evita prejuízo. Toda vez que você extrapola a estatística, você sai do dado seguro, né? Toda vez que você quer fazer uma entrada que é um pouco arrojada, né? Ou que você não tem o devido domínio sobre o jogo, mas você quer botar dinheiro ali naquilo que você está vendo, pode ser que você tenha prejuízo. E no longo prazo você vai ter prejuízo. Tá? Se você não dominar uma leitura em live para pegar um trading, né, numa coisa segura durante o jogo, você vai ter prejuízo. Tá? É por isso que quando a gente faz uma análise prévia, a gente precisa ficar dentro, a decisão do que fazer naquele jogo precisa ficar dentro do que a estatística segura nos mostra, certo? Por isso, foi por esse motivo que eu coloquei, tá? Já estava aqui escrito o padrão de risco do Marinos, por isso eu disse que ele podia fazer um gol só, né? Acabar com 1-0, mas o que aconteceu não foi o risco. O jogo, nesse daqui, o jogo não caiu no risco. O jogo caiu na tendência mínima que o confronto já tinha, que era o Marinos marcando 3 gols e possivelmente tendo BTS. Foi o que deu aqui nesse placar, certo? Por isso que é importante você estudar qual foi o dado que interferiu no placar do jogo depois que o jogo aconteceu. Ailton, pelo amor de Deus, você tá de novo falando que vai ler estatística depois que o jogo aconteceu. Qualquer um faz, Ailton. Você tá de brincadeira comigo. Você tem que ler estatística antes do jogo acontecer, Ailton. Não é depois, não, Ailton. Cara, se você ficar lendo só estatística antes do jogo acontecer, você não vai estar aprendendo nada. Você não está aprendendo nada.
Você não está fazendo a correlação devida entre o resultado do jogo e o dado que você precisa usar no seu longo prazo. Se você fizer assim, você de novo vai cair em prejuízo. Porque você vai sempre, ou na maioria das vezes, você vai tentar extrapolar a estatística segura para tentar um lucro. E vai dar errado. Certo? Bom, o Gamba Osaka, esse caiu no risco. Tá? E caiu tanto no risco, o resultado desse jogo aqui foi ao contrário do que eu esperava. Tá? Eu esperava um over 0,5. Isso não mudou. Tá? O over 0,5 era padrão no confronto direto. Pelo menos no confronto direto. Tá? Se você pegar aqui todos os jogos do confronto direto, eu estou mostrando só confronto direto aqui para você entender qual é o padrão mínimo do confronto. Tá? Não é para você ficar lendo só confronto direto se for fazer análise prévia, não. Isso aqui é só uma parte da análise prévia. Mas é uma parte importante. Tá? É uma parte que interfere em placar de jogo, certo? Por isso que eu estou te mostrando só o confronto direto e por que isso alcançou o placar do jogo. Então, o padrão desse confronto direto aqui era pelo menos um over 0,5. Tá? Foi só um jogo nos últimos 3 anos saiu 0-0. Todos os outros tiveram gol. Pelo menos um gol do Shimizu. Né? Na maioria das vezes teve pelo menos um gol do Shimizu. E na maioria das vezes também pelo menos um gol do Gamba Osaka. Né? Então o que aconteceu? Aconteceu que o gol do Gamba Osaka saiu e o do Shimizu não. Tá? Outros dados no meio da análise, poderiam te indicar que o Shimizu, que havia o risco do Shimizu não marcar. Eu não vou conseguir ficar te mostrando aqui, porque senão eu tenho que esmiuçar muito e o vídeo vai ficar muito longo. Já está ficando, tá? Então por isso eu quero abordar só o que for mais consistente, né? Mais incisivo para você prestar atenção. Então, nesse confronto direto, o que aconteceu foi cair no padrão de 0,5. E quem marcou o gol foi o Gamba Osaka. Tá? No Xangai, eu também falei que o jogo tinha tendência para 0,5, Xangai. Né? E dependendo se o Xangai abrisse o placar, não valia mais nada. Tá? Por que eu falei isso? Porque aqui no confronto direto, ó, tem placar de 0-0, tem placar de 1-0 para o Xangai. E o Xangai, aqui ó, nesses dois jogos aqui embaixo, ó, ele marcou só um gol. Então o que acontece? Você não pode ficar esperando que os dois times façam alguma coisa. Se o jogo tender para somente um dos times jogarem, o confronto direto pode ser uma peça importante para você fugir de prejuízo. Porque ele já mostra um determinado padrão para qual time você pode puxar a sua dependência se for trabalhar com gols. Tá? Você pode puxar a sua dependência para dizer que determinado time pode marcar e o outro não. Tá? Então, o motivo de eu ter mostrado ou chegado na conclusão de over 0,5 Xangai foi por causa dos placares baixos, onde o Xangai marcou somente um gol. Tá? Mas o jogo não foi para o risco. Não foi para o risco. Mas ele não ir para o risco não tem importância, porque eu não tomei head. Ninguém toma head se ficar dentro da leitura segura. Né? Você só toma head se você extrapolar. E por isso não se deve. O jogo acabou 3-0 e acabou caindo aí na tendência do Xangai marcar um pouco mais de gol. Bom, então o motivo desses 3 jogos terem acontecido um pouco diferente do que eu disse no vídeo, né? Não exclui o acerto, tá? Não exclui o acerto porque ficou dentro da segurança. O que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Só que aconteceu um pouco mais de coisa além do que aquilo que eu falei.
tá? Eu fiquei dentro de uma margem segura e o jogo foi para um volume de gol um pouco maior. Dois deles, né, foram para um volume um pouco maior. Isso também não impede que você, se você fosse operar num jogo assim, não impede que você faça alguma coisa, tá? Você vai ler o risco e vai se comportar numa entrada dentro daquele risco. Nada impede que você pegue um lucro daquele jeito, tá? Por exemplo, nesse jogo do Xangai aqui, você poderia ter pegado um over HT, por exemplo, tá? Se o resto da análise apontasse, existem pontos da análise que apontam chance de over HT. Então você poderia ter pegado um gol do Xangai ali no HT, né? Então você usa o seu over 0,5, você usa a sua conclusão da maneira que ela melhor se adaptar para o jogo, certo? E isso não exclui você de acertar. Amanhã, na segunda-feira, tem jogos muito ruins, tá? Então eu vou te trazer aqui, eu vou trazer para você aqui alguns jogos da terça-feira, tá? Para mostrar o que eu espero desses jogos. Mas os jogos da segunda, eu quero mostrar pelo menos um aqui que eu não faria de jeito nenhum, por causa da leitura de risco, tá? Por causa da leitura de risco, eu não operaria nesse jogo de maneira alguma, tá? Por exemplo, esse Sundsvall e Hammarby aqui, da Suécia, tá? Olha só, o confronto direto até tem jogos em BTS, 2,5, 3,5, mas tem 2 0-0, tem 2 0-0, e os times, eles falham, tá? O Hammarby, por exemplo, ele tem 43% da campanha dele fora de casa, ele não marca nenhum gol. Nessa campanha atual, ele não marca nenhum gol em 43% dos jogos, né? E os momentos de gols aqui estão um pouco ruins para você depender de alguém. É possível que esse jogo saia pelo menos um 0,5 do Sundsvall, mas eu não entraria aqui de maneira alguma, tá? Não entro nesse jogo, porque a leitura de risco me avisa para não entrar, certo? E assim é possível você evitar prejuízo. Você deixa de fazer jogos de potencial baixo, certo? Então a gente tem aqui na terça-feira, com base nisso, né, em leitura de risco, é melhor você pegar confrontos de potencial mais elevado, onde você pode confiar no ataque do time ou no ataque dos dois times, né? Isso se for, tô me referindo à leitura para gol, tá? Mercado de gols. Existe aqui todo o padrão para outros mercados, probabilidades, né, BTS, né? Existem os padrões para cada mercado que você queira usar. Eu estou me referindo ao mercado de gols aqui, ok? Então esse jogo aqui, esse jogo do Guangzhou e Tianjin na terça-feira, esse jogo é para terça-feira, dia 16, tá? 7 horas da manhã. Esse jogo aqui, tá? Lendo-se os padrões, né, e as estatísticas, para esse jogo aqui eu espero um over 1,5 Guangzhou, e 2,5 se o Tianjin fizer pelo menos um gol. Espero mais gols em segundo tempo, certo? Mais gols em segundo tempo, 1,5 Guangzhou, 2,5. Espero que o jogo vá até um over 2,5, caso o Tianjin marque algum gol, certo? Depois a gente tem Xangai Shenhua e Henan Janier. Lendo-se os padrões desse jogo aqui, eu espero aqui pelo menos um over 0,5 do Henan Janier, tá? Um over 0,5 do Henan Janier. Esse jogo aqui ele tem certo potencial para gol do Shenhua também, possivelmente em HT, tá? Mas se ele marcar, pode ser que ele marque em HT, mas eu espero mais, o que eu confio mais é no ataque do Janier,
e que ele faça pelo menos um over 0,5. Se o Shenhua marcar, dá para ir até um over 1,5 BTS, ok? E depois Guangzhou e Dalian, também na terça-feira, só que esse aqui às 9. Esse jogo aqui eu espero um over 1,5 Guangzhou, over 1,5 Guangzhou, 2,5 se o Dalian marcar. E esse jogo aqui tem tendência para HT. Esse tem tendência mais, dos três é o que tem mais tendência para HT, ok? Pelos padrões lidos aqui. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido a questão de leitura de risco e o porquê eu apontei aquilo no vídeo anterior e porque os jogos terminaram com um leve desvio do risco que eu apontei. Eu não errei, né? Não foi errado. Eu fiquei dentro do risco. Eu preferi me comportar dentro do risco e evitar um prejuízo. Isso também você pode fazer se dominar os dados padrões, dados que te apontam que o jogo pode acontecer KK se você tentar fazer. Certo? Se você ficar fazendo vista grossa para dado que aponta risco, possivelmente você terá prejuízo. Não importa se você seja trader, punter, punt trader e os cambal que for. Ok? Clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou. Manda sua pergunta e detalhe, pode me procurar aqui, tem um vizinho martelando um negócio ali. Pode me procurar aqui para tentar, para pedir, né, para participar do grupo de análise prévia, para você observar como é que a gente faz análise prévia, tá? Não, é só para você ficar de ouvinte, prestando atenção em como é feita a análise prévia, e depois você pode aí comparar os resultados dos jogos para ver se a gente realmente acerta ou se a gente é babaca, como certas pessoas falam, que a gente não ganha dinheiro com isso, né? A gente não ganha dinheiro com isso, não. Isso aí é bobeira. Não dá ouvido para análise prévia, não, porque é outra coisa que você tem que fazer. Cambada de Zé Ruela. Então é isso. Valeu, muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.